Fala pessoal, vamos analisar os jogos de sábado, 24 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quinta-feira. E na lista estava o BEC Bélgica contra o País de Gales e bateu. A seleção belga abriu o placar aos 10 minutos, aos 37 fez 2-0. No início do segundo tempo, a seleção do País de Gales ainda diminuiu, mas ficou mesmo nesse placar. Também estava na lista o over mais de 2,25 no jogo da Croácia contra a Dinamarca e também bateu. A Croácia abriu o placar no início do segundo tempo, aos 49 minutos. Aos 77, a seleção da Dinamarca empatou a partida, mas aos 79, a seleção da Croácia fez o 2-1. Outro jogo que estava na lista era o BEC Cazaquistão contra Belarus e também bateu. A seleção do Cazaquistão abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Belarus empatou a partida, mas aos 79 minutos a seleção do Cazaquistão marcou o gol da vitória. E para fechar a lista de quinta-feira estava o over 2,25 no jogo da Letônia contra a Moldávia e também bateu. A seleção da Moldávia abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, fez 2-0. No início do segundo tempo, aos 55 minutos, a seleção da Letônia diminuiu e terminou com vitória da Moldávia por 2-1. Uma lista bem interessante, não é muito fácil acertar jogos de seleções, mas a lista ficou aí com 100% de acerto. Vamos agora para os jogos de sábado. Campeonato Brasileiro da Série B tem duas partidas, mas aqui são jogos mais para o ao vivo. Ituano contra o Brusque. O Ituano jogando em casa tem uma odd abaixo de 2. Enfrenta o Brusque, que está na zona de rebaixamento, mas empatou em casa contra o Operário, que também está na zona de rebaixamento. Bahia contra o Operário. Aqui eu até acredito na vitória do Bahia, mas o Bahia está aí com uma odd abaixo de 1,50. Eu vou deixar fora da lista também. Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians contra o Internacional. O primeiro jogo foi 1-1, o Corinthians jogando em casa, tem uma odd de 1,50, mas aqui também eu deixo fora da lista. Vamos então para a Nations League, Espanha contra a Suíça. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção espanhola nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. E a seleção suíça nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória da Espanha, empate, empate, vitória da Espanha e empate. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A seleção da Espanha na primeira colocação com 8 pontos e a seleção da Suíça na quarta colocação com apenas 3 pontos. Precisa vencer para tentar escapar do rebaixamento para a Liga B. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Espanha com uma odd média de 1,50. É um pouco baixa, mas eu vou colocar na lista o BEC Espanha. República Tcheca contra Portugal. Aqui eu até acredito que a seleção portuguesa deve vencer essa partida, mas não venceu ainda jogando fora de casa, perdeu para a Suíça. Eu acredito que aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Vamos agora para os jogos da Liga B. Armênia contra a Ucrânia. Aqui eu até acredito numa vitória da Ucrânia, mas a seleção ucraniana tem uma odd muito baixa jogando fora de casa. Eu deixo fora da lista. Eslovênia contra a Noruega. Aqui eu até acredito numa vitória da Noruega. Vai enfrentar a Eslovênia, que ainda não venceu na competição. Mas a Noruega está aí com uma odd abaixo de 2. Eu acredito que aqui é um jogo mais para leitura. Escócia contra a Irlanda. A seleção escocesa vem de uma boa vitória diante da seleção ucraniana. Venceu por 3-0. Já tem uma odd acima de 2. No ao vivo eu acredito que dá para buscar esse back Escócia, mas aqui eu acredito que é um jogo mais para leitura. Eu vou deixar fora da lista. Israel contra a seleção da Albânia. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção do Israel nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a seleção da Albânia nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Os últimos confrontos diretos, vitória de Israel, vitória de Israel, vitória da Albânia e vitória de Israel. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a seleção do Israel venceu 3 e empatou 2.
Jogando fora de casa, a seleção da Albânia nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A classificação, a seleção de Israel na primeira colocação com 5 pontos e a seleção da Albânia na terceira colocação com apenas 1 ponto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção do Israel jogando em casa tem uma odd média de 2,30, a seleção da Albânia com uma odd média de 3,15. Aqui eu acredito que dá para buscar esse back Israel, mas eu vou colocar na lista o Lei Albânia. Sérvia contra a Suécia, eu vou deixar fora também esse jogo, aqui é um jogo 100% para leitura. E vamos então para a Liga C. Irlanda do Norte contra Kosovo, eu não vou me envolver nesse jogo nem no ao vivo. Chipre contra a Grécia, vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção do Chipre nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a seleção da Grécia nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos diretos são 5 vitórias da Grécia. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A seleção grega na primeira colocação com 12 pontos, são 4 jogos e 4 vitórias, ainda não sofreu nenhum gol. E a seleção de Chipre na quarta colocação com apenas 2 pontos. Vamos dar uma olhada nas odds. A seleção da Grécia, jogando fora de casa, tem uma odd baixa, uma odd média de 1,62, mas aqui eu vou colocar na lista o back Grécia. E tem também muitos amistosos, mas aqui eu fico fora. Então a lista de sábado ficou aí com back Espanha, back Grécia e Lei Albânia. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.